Será que já percebemos que o medo aumenta quando nos submetemos a ele? Temos a consciência de que o medo diminui em nossas vidas quando damos um passo de fé que seja orientado por Deus? Quais seriam os medos que achamos mais difíceis de superar em nosso dia a dia? Por que será que cultivamos esses temores em nossos corações? Seria possível entregarmos nossos receios e medos, todos eles, ao Senhor Jesus? A palavra de Deus nos diz no livro de Atos, capítulo 4, versículo 29, da seguinte forma: Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Os apóstolos haviam sido ameaçados porque estavam pregando o evangelho de Jesus Cristo. E então clamaram ao Senhor que prestasse atenção às ameaças desses homens e concedesse a eles grande coragem para que continuassem pregando. Eles não queriam que o receio das ameaças dos inimigos os fizessem parar de falar sobre Jesus para as pessoas. Na realidade, todos nós temos medos. Muitas vezes, porém, deixamos que esses temores governem nossas vidas e nos impeçam de tomar uma posição naquilo que sabemos que Deus quer que façamos. Como Daniel na cova dos leões, enfrentamos pessoas e situações que ameaçam nos destruir. E tudo isso por conta do nosso testemunho de Cristo. Mas a escolha será somente nossa. Nós vamos sucumbir aos nossos medos ou vamos continuar fazendo a vontade do Senhor apesar desses medos? Se nós quisermos superar o medo que nos está arrastando para baixo, precisamos entender claramente os benefícios de escolhermos a realizar aquilo que Deus quer que realizemos. Mais importante ainda, nós precisamos entender que fazer o que Deus quer que nós façamos nos trará uma vitória real sobre o medo em nossa vida. E isso acontece porque o medo, se não for tratado corretamente, ele aumenta. Cada vez que recuamos quando temos medo, mais intenso ele se torna. O medo se intensifica cada vez que nós nos recusamos a fazer o que Deus quer que façamos. E com um medo agora muito maior, nos sentiremos encurralados. E enquanto esse medo se desenvolve e fica cada vez maior, nossa vida encolhe cada vez mais. Então, o que podemos fazer em vista dessas coisas? Devemos seguir o exemplo dos primeiros cristãos. É claro que não somos a primeira geração de cristãos que enfrenta o medo. Os primeiros crentes enfrentaram todos os tipos de perseguições imagináveis. O livro de Atos nos mostra um pouco sobre como eles enfrentaram esse medo. Enquanto Pedro e João proclamavam ousadamente a mensagem de Jesus em Atos 4, eles enfrentaram uma forte oposição. Então, eles oraram algo mais ou menos dessa forma, dizendo assim: Senhor, tome conhecimento das ameaças que eles fizeram e permita que nós, seus servos, falemos sua mensagem com toda a ousadia. A resposta ao medo é não cedermos a ele. É avançarmos com ousadia ainda assim. Precisamos enfrentar o medo. O medo não responde à lógica. Então, nossa única chance de nos livrarmos dele é confiarmos em Deus e o enfrentarmos. Não podemos jamais nos esquecer disso. Deus não abrirá o Rio Jordão na nossa frente até que venhamos a dar o primeiro passo. Vemos que foi assim que o Senhor fez com Elias. Nós damos um passo de fé e então o Senhor nos abre o caminho. E isso não acontecerá se ficarmos paralisados em nosso medo. É urgente que venhamos a dar um passo de fé ainda hoje e então veremos o medo ser vencido. E isso enquanto o Senhor Jesus continua guiando os nossos passos.